Olá pessoal, meu nome é professor Antônio Arcângelo, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em gestão escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara e também sou membro do GESTELD, que é um grupo de pesquisa liderado pela professora doutora Maria Regina Momesso. Dito isso, esta apresentação tem por objetivo cumprir os requisitos exigidos pelo curso de especialização em educação digital para os anos iniciais, promovido pela Universidade do Norte do Paraná, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então, estou aqui apresentando para vocês a culminância da disciplina, que tem como prazo final agora esse início de ano de 2025. Então, o tema que eu escolhi para desenvolver uma atividade digital com os alunos seria português e a diversidade linguística e reflexões e produções digitais. A primeira pergunta que fica é por que português? O que é português? O que é uma corruptela de português? É, o termo português ele foi cunhado pela Lélia Gonzalez, que nada mais é do que a marca da africanização no português falado no Brasil e que aponta para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo. E aí eu embarco junto com esse português a influência indígena e suas mais centenas de línguas que ainda existem, nativas que ainda existem e sobrevivem junto ao português no território nacional. Eu utilizei como base desse conceito os dois livros, primeiro o Latim em Pó, do Caetano Galindo, e o Camões com Dendê, da Ieda Pessoa de Castro, dois livros que eu recomendo a leitura para os professores de língua materna, principalmente de anos iniciais. Acho que é fundamental. Bem, o contexto da pandemia, na educação após pandemia, o que acontece? Com a pandemia, ela expôs a fragilidade da educação tradicional. A educação tradicional, no modelo de Comênios, né, é um modelo que vem lá da Idade Média, no final da Idade Média, ele permanece e as escolas se enclausuram dentro dos seus muros nesse modelo que foi criado lá atrás. Tá? A pandemia, essa é uma opinião pessoal minha, né, como pesquisador, como doutorando, de que a pandemia ela expôs as fragilidades da educação tradicional e o modelo de ensino ainda ficou preso, ainda fica preso em métodos antigos e foi forçado a se digitalizar, até por uma questão de não estarem presentes todo mundo pessoalmente no mesmo ambiente, né, no mesmo local físico. Então, o que mudou com a pandemia? Qual a estrutura, qual a forma de ensinar? O que a pandemia trouxe de oportunidade? O que a pandemia fez? Né? Então, na minha visão, a pandemia ela corrói os frágeis alicerces da escola tradicional que já vinham debilitados aí com todo esse processo de revolução tecnológica e acesso à informação que aconteceu nas últimas décadas. O modelo antigo. Oxi, calma aí que passou errado aqui. O modelo antigo de ensino ele é pautado na lousa, em carteiras fixas, a hierarquia de poder, né, de quase que um adestramento que acontece nas salas de aulas, né, sistema de ensino voltado ao controle e ao adestramento, como eu acabei de dizer, o legado histórico da desigualdade, especialmente no Brasil, onde uma massa considerável da população ela é marginalizada após a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 e a criação de, entre aspas, guetos ou comunidades, que é o termo correto hoje de se utilizar, nos morros, principalmente no Rio de Janeiro, onde era a capital do Império, né? Então, o que acontece é que há uma grande parte da população que ela foi deixada à mercê, né? Sem nenhum tipo de direito. E esse sistema e aí a pergunta que fica é dentro desse ambiente multiplural, né? Multidisciplinar, multicultural que existe no Brasil, as tecnologias realmente mudam o modelo tradicional ou apenas é uma nova fachada? Ou seja, a escola tradicional usando uma roupa moderna da vez, não é? Desculpa. Essa é a questão que permeia essa apresentação.
Então existe um pacto, né? Existe um pacto de que eu finjo que ensino e você finge que aprende. A introdução da tecnologia nas escolas, ela não garante uma verdadeira mudança, né, no processo pedagógico. As mesmas práticas, mas agora uma nova plataforma online, híbrido, planilha, etc. E essa reflexão de que a tecnologia resolve a crise da educação ou apenas a disfarça, né? Qual que o que a tecnologia tá, qual o papel que a tecnologia se presta nesse ambiente? Os muros então da escola caíram, entre aspas, aí essa alegoria que eu utilizei. A pandemia destruiu a barreira física, mas expôs as vísceras de um sistema falido. A educação tradicional foi exposta como ineficaz e desatualizada. E a analogia com uma fanfiction apocalíptica, se a gente utilizar tão comum hoje em dia nessa geração, né, de alunos, os zumbis, nós podemos dizer que a escola pós-pandemia é um morto-vivo, né, que continua insistindo em modos e práticas que teoricamente foram sepultadas aí com a pandemia. Então, qual que é o papel da tecnologia na educação dentro desse enredo que eu acabei de dizer para vocês? Houve investimento em educação e tecnologia, plataformas, notebook, tablets, TV, etc. Mas a verdadeira mudança vai além da infraestrutura pedagógica, tecnológica, desculpa, e não se trata apenas de adicionar tecnologia à equação, mas de repensar a prática pedagógica. Ou seja, não adianta você ter um notebook, ter tablet, ter televisão, conseguir transmitir slide, se o paradigma educacional se mantém o mesmo, certo? A percepção real nas escolas pós-pandemia é que usa as ferramentas digitais como TV, notebook e tablet, como eu disse, não garante aprendizado transformador, e atividades mecânicas, provas online, slides obsoletos, e o ensino ainda centrado na reprodução de conteúdo e não na aprendizagem crítica. Isso posto, por que português? Então, o objetivo aqui é apresentar esse plano de aula, o português como elemento de identidade da cultura brasileira, discutir as raízes históricas com foco na influência africana e a relação com as comunidades negras e periféricas, inclusive indígenas, de povos tradicionais. Um novo paradigma de ensino de língua portuguesa dentro das escolas. A primeira atividade, então, é a exibição de vídeo, com exemplos do português na música, na literatura. Aí você pode apresentar vídeo, slide, pode até usar TikTok para isso, dependendo do seu engajamento nessas redes. E aí então um professor ele passa a explorar historicamente e cultural a formação do português e o português no Brasil, as influências africanas, indígenas, o impacto da escravidão, português como reflexo das lutas sociais das populações marginalizadas e como atividade sugerida a leitura de textos de músicas e poesia. Aqui eu coloquei como exemplo Cidadão do Mundo, Zé Cabaleiro, e identificação de elementos do português aí por parte dos alunos. A produção do visual, então, depois de todo esse processo, os alunos passam a pegar o conhecimento novo e produzir conteúdo autoral sobre português, estimulando pesquisa, criação e protagonismo, criando podcasts, vídeos usando o Anchor, YouTube, discutindo a relevância do português na sociedade contemporânea. O objeto da ferramenta de avaliação é avaliar a compreensão dos alunos sobre o português e seu impacto social e cultural, e reflexão final do Google Docs, um diário de aprendizagem sobre português. Esse pode ser Google Docs, pode ser WordPress, depende do tipo de motor de bloco que você esteja trabalhando. A importância das ferramentas digitais no processo criativo e a apresentação dos trabalhos e feedback coletivo. Pode até ser pelo WhatsApp essa apresentação, dentro do modelo de rede, com os alunos de todas as salas e da escola a qual você leciona. Né? Essa é uma sugestão. Então, a reflexão, qual que é a diferença? A reflexão sobre a cultura escolar, né? As escolas precisam repensar a organização do ensino, o currículo e a metodologia. Eu ainda sou meio crítico dessa ideia de abolir celular. Eu sei que os celulares estão atrapalhando bastante o andamento das aulas, principalmente no noturno, onde eu já lecionei, jogos de apostas, etc, etc.
mas a questão é que proibir, acho que ninguém vai ter controle sobre isso. Nós precisamos integrar a tecnologia de maneira estratégica, né? Essas tecnologias elas podem ser aliadas poderosas se usadas para transformar o ensino de forma significativa, certo? Então, algumas obras para vocês pesquisarem Scherer e Brito, artigo, integração de tecnologia no currículo, a necessidade de formar professores e gestores, Carneiro e Silveira, objeto de aprendizagem como facilitadores do processo pedagógico, o hino, né? Esse termo aqui que é utilizar o próprio aparelho do aluno para lecionar a aula, sem precisar de notebook, etc. Ter na escola uma rede, que é BID, né? BID, BOR ou BOD, na verdade eu não sei falar a sigla em inglês direito. Brain Your All Device. E as novas possibilidades do ambiente acadêmico. Deixa eu desativar essas coisas que eu estou recebendo aqui. E é isso, meu professor Antônio Arcângelo, arroba Antônio Arcângelo, né? Fico à disposição de vocês aí para maior esclarecimento. Então, essa é uma atividade, um plano apresentado dentro da utilização de plataformas digitais, um novo paradigma para o ensino que transforme a vida das pessoas e não adestre elas para meros reprodutores de conteúdo, ok? Um abraço, até a próxima.